Olá, amigos. Eu fiquei pensando em quais histórias, as duas histórias da semana que eu iria contar. As duas histórias que eu vou contar, eu vou começar pela primeira nesse vídeo, depois eu faço outro para contar. Porque as duas têm Chico Xavier na minha vida. É uma história que eu estava lá no Chico. E quando a gente chegava lá, sempre tinha as fofocas. Fofocas espirituais, né? Porque lá na pensão, todos que estavam lá eram espíritas. Então, eram pessoas que moravam em Uberaba. Então, eles sabiam tudo o que estava acontecendo. Aí eles nos contaram. Depois eu li num livro que fala de coisas da vida do Chico Xavier. Mas eu não sei em qual livro foi. Mas nos contaram que certa semana, um casal tentou ficar na fila para ser atendido pelo Chico e não conseguiu. Passaram a noite, madrugada, o dia e não conseguiram conversar com o Chico, nem entrar na fila, nada. Aí eles resolveram, esse casal, a ir lá no portão da casa do Chico. E foram lá, bateram, e obviamente que não adiantava bater no portão lá, que você não era atendido, não. Eu sei porque muitas vezes fiz isso. Mesmo conhecendo algumas pessoas que trabalhavam na casa e que eram amigos também do Chico. Mas eles, simplesmente o casal se ajoelhou na frente do portão do Chico e ficaram em oração. E os dois lá, o homem e a mulher, fazendo oração. Então, conta o pessoal lá que morava em Uberaba, que todo mundo que passava na rua via o casal ajoelhado na frente do portão fazendo oração. E eles ficaram lá fazendo oração desde cedo até a noite. Aí, tarde da noite já, o Chico chama o sobrinho dele, o Eurípides, e fala: Eurípides, vai lá na frente e chama aquele casal que está lá, que eles querem conversar comigo, o problema deles é sério, pode chamar eles. Aí o Eurípides foi lá e chamou o casal. E o casal entrou lá na casa do Chico. O Chico pediu para eles sentarem e vamos conversar para a gente saber o que está acontecendo, meus irmãos. Aí eles contaram que eles tiveram muita dificuldade em ter a primeira gravidez. Mas nasceu um menino lindo, normal, e que ele foi crescendo e apresentando problemas de saúde sérios, tipo atrofia de membros. Primeiro atrofiou os braços, depois atrofiou as pernas, e ele quase não estava falando mais. Então o negócio estava sendo muito sério. E eles tinham ido pedir socorro para o Chico para ajudar, porque eles sabiam que só podia ser coisa espiritual, porque todos os médicos dentro da área que poderiam ajudar o filho, eles tinham procurado. Eles eram um casal de muitas posses. Chegaram até a ir para o exterior levar o menino, para ver se revertia o quadro dele. E todos os médicos foram unânimes em dizer que a doença dele não havia como regredir, mas sim só progredir. Aí o casal pegou e falou com o Chico, né, que não sabia o que fazer. E que eles estavam pedindo socorro para o Chico para ajudar com a espiritualidade a resolver aquele problema. Aí o Chico parou um momento, ficou em oração. Falou: agora nós vamos conversar, os amigos já me explicaram o que está acontecendo. Aí eles falaram assim, o Chico falou para o casal, né? Vamos orar e agradecer a Deus essa abençoada doença do teu filho. Aí a mãe e o pai ficaram revoltados, né? Mas como? Nós viemos aqui pedir a cura dele. Não fazer oração agradecendo a doença que ele está enfrentando.
Aí o Chico, meus irmãos, só que vocês só estão sabendo o momento que está acontecendo. Vocês não sabem do passado dele, que me foi revelado. O teu filho é um espírito suicida há muitas encarnações. Então, há muitas vidas ele tem tirado a própria vida. De maneiras diferentes, ele tem se suicidado. Então, os amigos espirituais agora estão atentos, porque ele, mesmo se arrastando e não podendo se locomover, ele já tentou se arrastar algumas vezes até a janela para se jogar do apartamento que vocês moram. Então, meus irmãos, vamos agradecer a doença do teu filho que faz com que ele continue no corpo físico e assim sendo ajudado por vocês a enfrentar essa vida sem o suicídio. É pesado esse assunto, né? Eu sei que é. Nós todos estamos vivendo momentos difíceis agora. Nessa pandemia, eu estou há mais de 120 dias sem abraçar os meus netos. Só vejo eles pela câmera na videochamada. Então, é com o coração doendo que a gente está passando essa pandemia. Muitos não estão resistindo, estão chegando ao suicídio. E é por eles que nós vamos orar. As nossas orações hoje são por nossos irmãos que estão recorrendo ao suicídio para fugir do momento atual. Esse momento atual não é nada demais, viu? É só uma situação para que a gente possa renovar os nossos conceitos de vida, refazer as nossas crenças e nos reformular intimamente. Mesmo sendo espírita, eu não estou convocando ninguém a ser espírita. Mas vejam bem, dentro da doutrina espírita, a gente tem bastante consolo. Eu vou falar para vocês de um livro, Estante da Vida, pelo espírito de Irmão X, ou seja, Humberto de Campos, né? Nesse livro, Estante da Vida, ele fala num encontro em Hollywood. Nesse encontro, ele relata. Eu não vou contar em detalhes para deixar vocês procurarem o livro e ler, que vocês vão gostar muito. Esse relato é dele com Marilyn Monroe, uma das mulheres mais lindas da década de 50. Uma das mais bem pagas artistas da sua época. E todo mundo pensa que ela morreu por suicídio. Aí ela conta a Humberto de Campos que não, ela não se suicidou. Ela estava com um problema de obsessores. Isso é um outro assunto, tá? Mas eu não estou aqui para dar aula de espiritismo para vocês. Isso vocês podem encontrar em todos os livros da doutrina espírita. Mas eu até posso dar uma pincelada sobre o assunto aí. Então, ela diz que estava sendo obsediada por espíritos que em outras vidas ela ficou devedora deles todos. Então, ela tomou um comprimido para dormir, que ela estava muito cansada. Ela tirou um cochilo e acordou e pensou que não tivesse tomado. Ela tomou outro. E assim ela teve outro cochilo, acordou e foi induzida a tomar outro. Vocês estão achando complicado isso? Não é não. Muitos dizem que os nossos obsessores são espíritos inferiores. Não são não, meus amigos. Eles são espíritos que nós devemos. São os nossos credores. E uma vez assistindo a palestra de Esmeralda, uma amiga que eu já falei dela para vocês em outro vídeo, eu lembro que ela falou uma coisa que me ficou na cabeça. Ela falou, escuta, se você tem obsessores, respira fundo, faz as tuas orações,
e peça perdão aos teus obsessores. Porque se você os tem, boa coisa você não foi, pode ter certeza disso. É, pior que é verdade, né? É isso mesmo. Nós sabemos que nós atraímos aquilo que está cheio em nosso coração, em nossa mente. Então vamos tentar o equilíbrio e estar em contato com Deus, com nossos anjos de guarda e nossos amigos do plano espiritual, para que possamos estar serenos, tranquilos, para enfrentar este momento atual que está sendo difícil. Mas em oração, unidos, nós somos mais fortes. E vamos transformar, sim, o nosso planeta num planeta melhor, a partir de nós mesmos, mudando as nossas energias, sentindo que realmente somos todos irmãos. Irmãos vivendo num mesmo planeta, em etnias diferentes, em culturas diferentes, mas somos todos irmãos, porque nós somos filhos de um mesmo Pai. E este Pai amoroso e justo está sempre atento a tudo que necessitamos. Uma vez eu passei por uma situação muito difícil e eu só descobri que eu devia fazer as minhas orações, agradecer nesse momento difícil, anos depois. E quando eu descobri que realmente tinha sido melhor para minha vida esse momento difícil, eu tive vontade de ajoelhar e pedir perdão a Deus por não ter entendido que aquele momento difícil na minha vida tinha sido melhor para mim mesma. Essa renovação íntima que o Espiritismo nos convida a fazer, vocês pensam que é difícil? Não é não. É só seguir os ensinamentos de Jesus. E qual foi o mandamento máximo que Jesus resumiu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o Espiritismo ainda vem completando. Quando nós recebemos de Allan Kardec, o nosso codificador, os nossos livros de estudos, nós chegamos à conclusão que o nosso lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então vamos estudar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que ele nos explica muito bem o que é a caridade. Então, meus amigos, eu não vou me alongar demais não, porque o que eu tinha que contar para vocês neste momento era sobre o suicídio, que é um mal realmente difícil da gente enfrentar nas nossas vidas, na nossa sociedade, nas nossas famílias. É um momento difícil, é assim. Só que eu tenho algumas dicas para vocês. Os livros que eu mais li na minha vida é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Eles são o Pentateuco da doutrina espírita. Foi aquilo que eu falei, eu não estou aqui para fazer ninguém se converter ao Espiritismo, porque nós espíritas sabemos. Se houver necessidade de você entrar dentro da doutrina espírita, você vai entrar no teu momento certo, no momento em que você estiver preparado para verdades incontestáveis. Principalmente porque Allan Kardec, quando nos trouxe a doutrina dos espíritos, ele matou a morte. A morte não existe. Então nós encontramos, quando você lê o Livro dos Espíritos, você encontra as respostas para as suas perguntas. Quem eu sou?
Aí, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele te responde as tuas perguntas quando você pergunta: por que eu sofro? Aí você tem algumas perguntas assim: o que eu sinto? O que é isso que eu sinto? Você vai descobrir no livro dos médiuns. Aí, se você quiser saber um pouco mais para onde você vai, leia O Céu e o Inferno. E só para completar, eu digo mais para vocês. Além de ler o Pentateuco Espírita, os 5 livros que estão condensados à nossa doutrina espírita, nós temos todos os livros de André Luiz, que são mais de 10 livros. Ele começa no livro Nosso Lar e termina em A Vida Continua. São mais de 10 livros. Então, se você lê o Pentateuco Espírita e achou difícil de entender, porque não é só ler, nós temos que estudar. Então, se você achou muito difícil, leia os livros de André Luiz, porque ele fala de uma maneira clara, limpa e bem acessível a todos nós. Isso não quer dizer que Allan Kardec não tenha feito o mesmo. Só que às vezes você começa a ler o livro da codificação, você fica embaralhado a tua cabeça. Você fala, meu Deus, o que é isso? Então não se preocupem. Leiam os livros de André Luiz, que vocês vão se sentir satisfeitos nas respostas que vão sentir no teu coração. A outra história eu vou contar no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos.